Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. É o livro do Apocalipse, no capítulo 1. Entre tantas pérolas preciosas do estudo de hoje, vou enunciando aquelas que foram mais apreciadas pelo meu coração na meditação da palavra hoje. O versículo 3 nos diz assim: Feliz o leitor e os ouvintes se observarem as coisas nela escritas, porque o tempo está próximo. Então, primeiro, o livro do Apocalipse, ele traz para nós tesouros de Deus para serem vivenciados, direções de Deus para a nossa vida, seja como leitor do livro, seja como ouvinte do livro. A felicidade está em observar a direção que a palavra de Deus quer nos dizer aqui nesse livro do Apocalipse. Não é um livro misterioso, não. É um livro de direção, é um livro de luz, é um livro que traz muita luz de Deus e direção de Deus para a nossa vida, e por isso, bendito seja Deus. Depois, ele nos apresenta quem é Jesus Cristo, nosso Deus. A segunda parte do versículo 5 diz: aquele que nos ama, que nos lavou dos nossos pecados no seu sangue e que fez de nós um reino de sacerdotes para Deus e seu Pai, glória e poder pelos séculos dos séculos. Ele diz no versículo 8: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele o que era, o que vem, o dominador. Primeiro, glórias a Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Deus, que nos amou tanto. E o seu amor por nós foi imenso, que nos lavou, que nos purificou, que nos redimiu dos nossos pecados pelo seu próprio sangue. E pelo seu próprio sangue fez de nós um reino, o reino de sacerdotes, de servos de Deus, nosso Pai. A Jesus Cristo, então, nós glorificamos, nós rendemos a glória, nós rendemos toda exaltação, porque foi isso que ele realizou em nossa vida. E ao nosso Deus, ele é o Alfa e o Ômega. Ele é aquele que era, é aquele que vem, é o dominador, é o Senhor de todas as coisas. O versículo 7 traz para nós uma outra riqueza importantíssima. Ei-lo que vem com as nuvens, todos os olhos o verão, mesmo aqueles que o transpassaram. Por sua causa hão de lamentar, todas as raças da terra o invocarão, sim, o amém e a glória para sempre, porque Jesus Cristo, ele virá na sua glória. Aqui no texto do estudo do Apocalipse, esse versículo 7, é para nós uma primeira referência a respeito da parousia, da vinda gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o anseio de toda a igreja, que é o anseio de todos nós. Nós poderemos estar vivos, poderemos estar aqui, poderemos não estar, mas o fato é que a vinda do Senhor é algo que virá, que vai acontecer, que é a esperança, que é a expectativa de toda a igreja, e ela jamais pode faltar em nosso coração, essa expectativa pelo Senhor que virá ao nosso encontro. Eu, João, companheiro nas tribulações, na realeza, na paciência, em união com Jesus. Eu estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus. A outra direção que nos dá justamente o versículo 9 é essa, que João é o nosso irmão, vivendo as tribulações, mas vivendo a realeza do sacerdócio de Cristo, ele é firme na paciência junto com todos os irmãos em Cristo Jesus. A palavra de Deus, ela deve produzir paciência em nosso coração. As tribulações da igreja são muitas. As angústias que sofremos são muitas. As decepções são inúmeras. O que nós não podemos é perder a paciência. O que nós não podemos é perder a firmeza. O que nós não podemos é perder a direção. O que nós precisamos é estar unido a nosso Senhor Jesus Cristo
porque Ele é que fortalece o nosso espírito para sermos vitoriosos nas batalhas, para a igreja ser vitoriosa em todas as batalhas que ela passa e suporta. A partir do versículo 12, traz para nós uma visão maravilhosa. Primeiro, João se referiu às 7 igrejas da Ásia, que são as 7 igrejas que estão sob o cuidado de João. E agora o próprio João tem uma visão maravilhosa de Jesus. Primeiro ele vê 7 candelabros de ouro. E depois ele vai descrevendo que no meio desses candelabros surge alguém semelhante ao Filho do Homem, vestido de uma longa túnica, e aos seus pés estão cingido, por um cinto de ouro. E toda a descrição. Mas lá no versículo 16 vai nos dizer que ele segurava na mão direita 7 estrelas. 7 candelabros, 7 estrelas. O próprio autor, o próprio Jesus nos escreve no versículo 20. Eis o simbolismo das 7 estrelas, que viste na minha mão direita, e dos 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Eu fiquei maravilhado com a própria descrição que encerra esta visão. Ora, se o Filho do Homem tem diante de si 7 candelabros, e na sua mão direita estão 7 estrelas, as 7 estrelas, elas representam para nós, os 7 candelabros representam para nós as 7 igrejas. E as 7 tem um sentido de totalidade, de pleno. Ou seja, a igreja toda, a igreja plena, toda ela está iluminada pelos 7 candelabros, porque os 7 candelabros representa toda a igreja, mas toda ela é iluminada pelas 7 estrelas, melhor dizendo. E essas 7 estrelas representam os 7 anjos. E que 7 anjos são esses? E os 7 as 7 estrelas são essas. As estrelas representam a luz. Então, a totalidade da luz, a totalidade dos anjos que representam essa luz, estão para iluminar a igreja. A igreja de Cristo, toda ela iluminada pela presença do Senhor. Por maiores que sejam as tribulações, as dificuldades, as aflições, é o próprio Deus que está iluminando. É o próprio Deus que está mandando os seus anjos para guardar e trazer luz para a igreja. Igreja que sou eu, igreja que é você, igreja que somos nós. A igreja do Senhor, não podemos deixar nos intimidar pelas tribulações, pelas dificuldades, pelas aflições que nós passamos, de forma nenhuma, porque a igreja do Senhor, ela é iluminada pelos anjos do Senhor que guardam a igreja do Senhor, que faz com que a igreja do Senhor seja vitoriosa em todas as tribulações. Então, nós que somos igreja e precisamos ser cada vez mais igreja, precisamos ter essa certeza de que na mão de Jesus estão 7 estrelas, estão 7 anjos, e que esses anjos estão sendo enviados para guiar, conduzir, guardar, iluminar a igreja de Deus. Se a igreja da época de João passava por fortes tribulações, a igreja dos dias de hoje não passa por menos tribulações. Mas graças a Deus, uma fé, uma esperança, uma convicção nos dá a certeza de que os anjos de Deus estão guardando a igreja mesmo em meio a todas as tribulações que ela passa, em meio às dificuldades, em meio às provas todas. A certeza que eu tenho é que cada um de nós, em meio às tribulações que passamos, em meio às dificuldades que nós também vivemos, Deus tem um anjo. Aliás, Deus tem a totalidade dos anjos, todos eles, para nos guiar, para nos conduzir, para nos direcionar, para nos serem companheiros e consolo nas tribulações, nas dificuldades, nas provações, em tudo aquilo que sofremos por amor a Jesus Cristo. A Ele o poder, a honra e a glória
porque Ele é o Alfa, o Ômega. Ele é aquele que é, o que era e o que vem, o dominador pelos séculos. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.